Meus pais gastaram $300.000 com meus irmãos. E comigo só $8.000. Mas olha só quem venceu. E antes de julgar, eu te pergunto: o que você faria se visse sua própria família te tratando como se você fosse menos importante? Já se sentiu como se não fosse suficiente, mesmo dando tudo de si? Essa não é só uma história sobre dinheiro. É sobre amor mal distribuído, cicatrizes invisíveis e a força de quem aprende a crescer mesmo sem apoio. Hoje eu vou te contar tudo. Como foi ver meus irmãos recebendo tudo de mão beijada, enquanto eu mal tinha com que começar. E como, mesmo assim, eu venci. E no final, quero saber, você já passou por algo parecido na sua família? Me conta nos comentários, porque essa conversa é para todos que já se sentiram esquecidos dentro da própria casa. Desde criança, eu já sentia que algo estava errado, mas ninguém falava sobre isso. Meus irmãos ganhavam os melhores presentes no Natal, estudavam nas melhores escolas, tinham tudo o que pediam. E eu? Recebia o que sobrava. Roupas usadas, livros rabiscados, atenção dividida e, na maioria das vezes, nenhum carinho. Era como se eu não existisse. E o mais cruel disso tudo é que dentro da minha própria casa, onde eu deveria me sentir segura, acolhida, eu me sentia invisível. Como se minha presença fosse apenas um detalhe. Eles eram os filhos queridinhos. Eu era a filha que se virava. Se precisava de algo, ouvia vai trabalhar. A vida não é fácil. Enquanto meus irmãos ganhavam mesada, videogames, viagens de intercâmbio, eu comecei a trabalhar cedo, para comprar até meu próprio material escolar. Um dia, parada no corredor, ouvi meu pai dizer: "Ela aguenta, é mais forte." E naquele momento, percebi que meu valor era medido pela minha resistência, não pelo meu coração. Eles não me davam apoio, porque acreditavam que eu não precisava. Mas será que alguém realmente não precisa de amor? Quando chegou a hora da faculdade, eles investiram pesado nos meus irmãos. Mensalidades caras, cursos extras, até carro para facilitar a vida deles. E comigo? Tem a faculdade pública aí, ué, vai de ônibus mesmo. E eu fui. Sem livros novos. Sem computador. Sem incentivo. Só com minha força de vontade e uma fé que ninguém via. Era sempre a mesma comparação. Seu irmão conseguiu, por que você não consegue? Como se nossas realidades fossem iguais. Como se eu tivesse as mesmas ferramentas, o mesmo apoio. Mas ninguém via isso. E talvez o pior momento tenha sido quando meus irmãos fizeram suas festas de 15 anos em salões enormes. Com DJ, buffet, tudo do bom e do melhor. E quando chegou minha vez? Silêncio. Nem um bolo em casa. Naquele dia, algo dentro de mim quebrou. Ali eu entendi que eu nunca fui prioridade. Não era sobre dinheiro. Era sobre importância. Sobre presença. Sobre amor. E talvez você aí do outro lado já tenha sentido isso também. Talvez você também tenha sido o filho esquecido, a filha que sempre se virou, a que ouviu que não dava para tudo. E agora eu te pergunto, já aconteceu algo assim com você? Você também foi tratado como o que se vira? Já sentiu essa diferença no tratamento dentro da própria casa? Comenta aqui embaixo e me conta a sua história. Esse espaço é nosso. Porque ninguém fala sobre isso, mas dói, e dói muito. Durante muito tempo, eu aceitei aquele lugar que me colocaram. O da filha que se vira, que aguenta tudo, que não precisa de nada. Mas chegou um dia em que eu acordei e disse para mim mesma: ninguém vai vir me resgatar. Ou eu mudo meu destino. Ou ele vai continuar sendo escrito por quem nunca me enxergou de verdade. Eu decidi mudar sozinha. Sem apoio, sem elogio, sem plateia. Só com a certeza de que minha vida podia ser muito maior do que o espaço apertado que minha família reservou para mim. Comecei procurando um emprego escondido. Eu sabia que se contasse, iam dizer que eu estava perdendo tempo. Então, em silêncio, fiz meu currículo no computador emprestado de uma amiga e consegui um trabalho simples, mas honesto. Cada centavo que ganhava, eu juntava com cuidado. E foi com esse dinheiro que comprei meu primeiro caderno novo. Um detalhe bobo para muitos, mas para mim, era um símbolo de liberdade. A partir dali, comecei a estudar sozinha. Na internet da biblioteca, em livros emprestados, em anotações que eu mesma fazia. E ali, entre uma folha e outra,
eu conheci algo que ninguém nunca tinha me dado: fé. Não fé em religião apenas, mas fé de que eu podia sim. Fé em Deus, que mesmo no silêncio, me mostrava que eu não estava sozinha. E foi fora de casa que eu encontrei apoio de verdade. Uma amiga que me emprestou livros, um professor que me ouviu quando eu quis desistir, uma vizinha que dizia: você vai longe, menina, só não desiste. E foi assim que eu transformei toda a minha dor em combustível. A cada injustiça, eu crescia. A cada comparação, eu aprendi a confiar mais em mim. Porque aprendi uma coisa que ninguém me ensinou: eu não preciso da aprovação de ninguém para vencer. Enquanto meus irmãos tinham tudo pronto, eu construía do zero. E fui construindo, com migalhas. Mas sabe o que acontece quando você aprende a fazer muito com pouco? Você vira imparável. Você aprende o que ninguém ensina. Você vira forte, mas não fria. Corajosa, mas não amarga. Fiz das sobras a base do meu império. E hoje, tudo que eu conquistei veio das escolhas que eu tive que fazer sozinha. Não foi fácil, mas foi real. E agora eu te pergunto com o coração aberto: qual foi o momento em que você decidiu mudar o rumo da sua história? Você também já teve que vencer com pouco? Já sentiu que só podia contar com você mesmo? Me conta aqui nos comentários. Sua história importa. Ela pode inspirar alguém que hoje está no mesmo lugar que você um dia esteve. A primeira vitória que tive foi pequena para eles. Mas para mim, foi um grito de liberdade. Quando consegui meu primeiro certificado de curso, pago com meu próprio salário, levei para casa esperando um parabéns. Ninguém disse nada. Nem olharam direito. Então eu aprendi ali uma das lições mais duras e libertadoras da vida. Nem todo mundo vai comemorar suas vitórias, e tá tudo bem. Porque eu estava aprendendo a aplaudir a mim mesma. A confiar na força que nascia dentro de mim. Com o tempo, outras conquistas vieram. E uma delas marcou tudo: o dia em que eu olhei meu extrato bancário e percebi que estava ganhando mais do que todos eles juntos. Sem ninguém me dar nada. Sem empurrão. Só com esforço, fé e disciplina. Eu, que cresci ouvindo: você não é tão boa quanto seus irmãos, agora tinha construído uma carreira, uma renda, um nome. Comprei meu próprio carro. Não era zero, não era de luxo, mas era meu. Com o meu suor. E quando estacionei em frente à casa dos meus pais, senti que aquela chave na minha mão era a resposta silenciosa para tudo que me negaram um dia. Me tornei independente. E sabe o mais irônico? Eles nem perceberam como. Meus pais não viram o processo, só os resultados. E foi aí que aconteceu algo que eu nunca esperei. Minha mãe me ligou. Pela primeira vez, não para criticar, nem para comparar, mas para pedir ajuda. E naquela hora, eu respirei fundo e entendi. A vida gira. Os papéis se invertem. E a filha invisível virou a única que podia estender a mão. Quando meus irmãos, aqueles que sempre receberam tudo, começaram a vir até mim para pedir conselhos sobre carreira, sobre como sair das dívidas, sobre como fazer dar certo, eu entendi. Eu venci. E nem precisei gritar para isso. Mas não se engane, eu não me tornei fria. Eu aprendi a perdoar. Mas nunca mais aceito menos do que mereço. Porque quem já comeu calado, agora escolhe com quem senta à mesa. Hoje eu posso ajudar, mas só ajudo quem me respeita. Eu continuo sendo quem sou, coração gigante, mas limites claros. E agora eu quero saber de você. Qual foi a sua vitória que ninguém reconheceu? Já aconteceu de você ter que comemorar sozinho? Já viveu essa inversão de papéis na sua vida? Me conta aqui nos comentários. Sua história tem poder. Sua superação importa. E a gente precisa falar sobre isso. Hoje, depois de tudo que vivi, eu posso dizer com o coração tranquilo: o dinheiro compra muita coisa, status, conforto, privilégios, mas ele não compra caráter. E se eu tivesse recebido os mesmos 300 mil reais, talvez não teria aprendido a lutar como lutei. Talvez não teria descoberto a minha força interior. Ser deixada de lado, ignorada e subestimada, me ensinou a confiar no que eu carregava por dentro, e não no que me davam por fora. E isso não tem preço. Nem sempre quem é mais amado vence. Às vezes, quem é esquecido aprende a lutar melhor, porque a falta de apoio te obriga a crescer mais rápido. A ausência de aplausos te ensina a caminhar em silêncio. Enquanto os outros tinham tudo pronto,
eu precisei aprender a construir. E essa construção me fortaleceu de um jeito que nenhum privilégio teria conseguido. Os 8.000 reais que me deram na vida foram poucos. Mas me fizeram rica de verdade. Rica de experiência, de visão, de sabedoria, de valores. Porque eu tive que aprender o que ninguém quis me ensinar. Ninguém apostava em mim. Eu era filha que ninguém esperava que desse certo. A que ia parar em qualquer lugar. Pois bem, parei no topo da minha própria história. Hoje eu não busco a aprovação de ninguém. Porque descobri que o que me move não é ser amada pelos outros. É me amar o suficiente para nunca mais aceitar menos do que mereço. Você não precisa de favoritismo. Precisa de coragem. E coragem se constrói nas quedas. A dor que você carrega, se for bem cuidada, pode ser a ponte para o seu sucesso. Às vezes, é do fundo do poço que nascem os voos mais altos. Então, nunca subestime quem vem de baixo. Porque os gigantes, muitas vezes, surgem do chão. Surgem das migalhas. Da solidão. Do silêncio. E hoje eu te convido a deixar sua reflexão aqui nos comentários. O que a vida te ensinou quando ninguém acreditava em você? Qual foi a dor que te transformou? Você também aprendeu a ser forte na ausência de apoio? Conta aqui. Sua história pode tocar outra pessoa. Pode ser a força que alguém precisa para continuar. E se você se viu em mim, saiba, você não está sozinho. Você também vai vencer. E quando isso acontecer, ninguém vai poder dizer que foi sorte.